Bom dia, alunos! Hoje nós teremos a nossa quarta aula de nivelamento e vamos começar um assunto que é o metabolismo energético. Serão 5 aulas, né? Que no total de 5 aulas nós vamos falar sobre esse assunto, metabolismo energético. E falaremos basicamente sobre energia, os tipos de energia encontradas na natureza e principalmente as formas que os seres vivos utilizam esta energia e como é que os seres vivos transformam essa energia, como modificam essa energia para que ela seja possível de ser utilizada, né? Seja possível a sua utilização para a manutenção da vida no nosso planeta, tá? Primeiramente, então, nós vamos falar sobre 2 conceitos básicos, que são anabolismo e catabolismo. E o que vem a ser esses fenômenos? Bem, entendemos por anabolismo a parte do metabolismo que conduz à síntese de moléculas complexas a partir de moléculas mais simples. Então, nós temos moléculas mais simples que vão se unir, formando moléculas mais complexas. Um exemplo é a produção de açúcares através da fotossíntese, né, que as plantas fazem, que vai ser um dos assuntos que nós vamos falar. Também a síntese proteica, e que são processos que acontecem sempre com gasto de energia. Já no fenômeno dito catabolismo, ocorre a liberação energética para o corpo, né? Acontece no momento da quebra, da degradação, também chamada de degradação, de moléculas mais complexas para gerar outras moléculas mais simples. Então, quando nós temos a quebra, a degradação de moléculas mais complexas, gerando outras moléculas mais simples, nós temos um exemplo de catabolismo. Exemplos de catabolismo: a produção de aminoácidos a partir de proteínas, e também são casos de catabolismo a degradação de nutrientes como carboidratos, lipídios, provenientes da nossa alimentação nos processos digestivos. Então, nós podemos concluir que catabolismo é quando moléculas mais complexas e maiores são degradadas em produtos finais menores e mais simples. E quando se fala em energia, logo você vai imaginar, logo vem à sua mente, o maior fornecedor de energia para todos os seres vivos do nosso planeta. E quem é ele? É o Sol, que é a fonte primária de energia para praticamente todo o mundo vivo, com exceção de certos micro-organismos que fazem quimiossíntese, então obtêm energia a partir de reações inorgânicas. Então, com exceção desses seres vivos que fazem quimiossíntese, todos os seres vivos dependem direta ou indiretamente da luz solar. Então, nessas aulas sobre metabolismo energético, nós vamos falar sobre esses processos de obtenção de energia, sobre o aspecto molecular no interior de uma célula viva. Então, nós vamos falar sobre fotossíntese, fermentação e respiração aeróbica, certo? Uma coisa que esses processos têm em comum é que a substância que é utilizada para a transferência de energia é a mesma. Digamos assim, entre aspas, os cientistas chamam de moeda energética, que é o ATP. Fazendo aqui um parêntese, os cientistas evolucionistas veem nessa característica uma evidência muito importante do parentesco evolutivo entre todos os seres vivos do planeta, já que, curiosamente, seres tão diferentes como aves, por exemplo, e algas, ou insetos e mamíferos, todos nós utilizamos a mesma substância nos processos metabólicos. Aliás, o sonho de todo cientista futurista, né, é um dia construir uma máquina capaz de gerenciar a energia tão eficientemente como um ser vivo faz. Mas isso é o futuro.
Vamos voltar para o presente. E afinal, o que é ATP? Bem, então vemos como as células conseguem captar a energia proveniente do alimento, armazená-la temporariamente e disponibilizá-la para seus processos metabólicos. Como é que acontece isso? Essa estratégia consiste em transferir a energia liberada na quebra do alimento para moléculas armazenadoras que são capazes de circular pela célula toda, fornecendo energia para todos os processos e aonde ela é necessária. E quem faz isso? O trifosfato de adenosina, que é conhecido como ATP. Uma molécula de ATP é o resultado da união química de 3 componentes: uma base nitrogenada, adenina, um glicídio de 5 carbonos, a ribose, e 3 grupamentos fosfato. A dupla molécula formada por uma base nitrogenada e um glicídio é chamada nucleocídio. E este nucleocídio, junto com um ou mais fosfatos, constitui um nucleotídeo. Então, o ATP é um nucleotídeo trifosfato. Aí nós vemos que os grupos fosfatos do ATP são unidos por ligações covalentes que liberam grande quantidade de energia quando se desfazem. E por isso elas são denominadas ligações de alta energia, porque quando elas se desfazem, liberam uma grande quantidade de energia que a célula vai utilizar para realizar suas funções. Voltando então, quando o grupo fosfato terminal se separa do ATP, nós temos agora um ADP, que é o difosfato de adenosina. Isso é, um nucleotídeo com 2 fosfatos. E quando ocorre a separação do seu grupo fosfato terminal, o ADP se transforma num AMP, que é o monofosfato de adenosina. Mas voltando ao ATP, que é o que nos interessa, né? O ATP é o principal fornecedor de energia para a realização de trabalho celular, de todas as funções do nosso corpo, por exemplo. Então, você pode imaginar o que nós falamos na aula passada sobre a bomba de sódio e potássio, né? Por exemplo, o deslizamento das fibras musculares, possibilitando o movimento do nosso corpo, e o movimento de cílios, flagelos celulares de micro-organismos, qualquer reação que gaste energia, por exemplo, a nossa respiração, o funcionamento dos nossos sistemas, o funcionamento do nosso cérebro, e isso, então, para a gente viver, está precisando de energia constantemente. E o ATP também tem a função de fornecer energia para as reações de síntese das milhares de substâncias que encontramos nos seres vivos. Então, todo ser vivo que precisa de energia, ele vai tirar a energia da onde? Do ATP, que é essa molécula que guarda energia. Essas reações são comandadas por enzimas. E essas enzimas removem um fosfato terminal do ATP, transformando-o em ADP. E aí, esta ligação, quando desfeita, libera energia, que é transferida, para a reação química em questão, do que a gente está falando. Aí vem uma pergunta, mas onde essa substância, o ATP, é produzida? Bem, nas células eucarióticas, isso é, aquelas células que têm membrana nuclear, que tem carioteca, a maior parte do ATP é sintetizada nas mitocôndrias. E o que são mitocôndrias? São organelas onde ocorre o fenômeno que falaremos na próxima aula, que é a respiração celular, certo? Então, quando moléculas que vieram dos alimentos reagem com oxigênio, liberando energia para a formação de ATP, isso acontece nas mitocôndrias. Estas moléculas de ATP são sintetizadas a partir de moléculas precursoras de ATP. Esta síntese acontece quando se soma ADP
com o grupo fosfato, que costuma se simbolizar por pifosfato inorgânico. E esta reação consome energia e está sempre acoplada a reações que liberam energia. É como se o ADP recebesse um pi de uma carga energética para juntá-lo e se transformasse em ATP. E também na reação inversa, o ATP libera um fosfato e transfere energia armazenada para qualquer processo metabólico. Então, tanto na formação do ATP como na perda, vamos dizer assim, de uma parte da molécula, e ela vai se transformar em ADP, tanto na ida como na volta, vamos fazer uma comparação, nós temos liberação de energia. Na próxima aula, então, nós vamos falar sobre respiração celular.